A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde ou para onde você vá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Alícia, seja muito bem-vinda. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300. De ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar o coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também vai estar recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindos, bem-vindo, Douglas. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando no comentário dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Leia e examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que nos provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar
com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo escritor ou ofertante e seguidores nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença mais uma vez. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado. Vamos agora fazer um sorteio de mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 1. Produção.
Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nesta vida ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro, e o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados. Versículo 3, 4, 5 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que com elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: os benefícios das provações. Versículo 2, 3, 4 e 5. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Um rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de
Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 contém 16 versículos, que diz assim: ameaças contra Israel e Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e ainda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonia. E o capítulo sorteado do livro de Sofonias é o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de... livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós outros este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabeis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, Fó 9 a 19 e Apocalipse 22, Fó 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seu negócio. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, eu agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei dar um recadinho para vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai, e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Capítulo 8 do livro de 1 Samuel contém 22 versículos, que diz assim: os israelitas pedem um rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e Armã. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12 ímpar e par e 11 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 7, 8, 9 e 10. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Pois agora vivemos e se estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para que vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 3 João, 1 capítulo. O livro de 3 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 3 João. O livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: Diótrefes é o ambicioso, Demétrio, fiel cristão. Versículo 12, 13, 14 e 15. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos o testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos em nome por nome. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio.
E o capítulo sorteado é o capítulo 18 do livro de Josué. Capítulo 18 do livro de Josué contém 28 versículos, que diz assim: o resto da terra dividido em 7 partes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo e ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhi 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias contém 21 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os pecados e os castigos de Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro, que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país.
Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, Rob Souza. Gratidão pela presença. E agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lado santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção às 12 igrejas virtuais e móveis, com atividades de casa em casa, a pé, em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município, é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2 até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, você, cidadão do município do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados emitindo e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso, de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais que estamos nas 7 principais redes sociais da internet. E nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos
dessa sua igreja virtual, @G1 318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí agora o livro, mentalize um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João. 1 João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao dele, é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e para praticarmos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Livro de Mateus, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 13 do livro de Mateus. Capítulo 13 contém 58 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor. A parábola do semeador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. O livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19 contém 37 versículos, que diz assim: a carta do rei da Assíria. Versículo 8, 9, 10 e 11. Voltou, pois, Rabezaque a encontrou, e o rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos dos reis da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo.
Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor. Que contém 25 versículos, que diz assim. Glórias ao nosso Senhor, que diz... A profecia apostólica, exortações, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Atos. Capítulo 8 do livro de Atos contém 40 versículos, que diz assim. Versículo 4, 5, 6 e 7. Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 1 do livro de Ezequiel. Capítulo 1 contém 28 versículos, que diz assim: a visão das 4 rodas, versículo 15, 16, 17 e 18. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram todas, como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As 2 cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Primeira Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. O capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos, que diz assim: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiel é a palavra que, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Gratidão pela presença, Adriana. Seja muito bem-vinda. O livro de 2 Samuel,
24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel contém 21 versículos, que diz assim: Cântico de Davi em ação de graças. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo por meus inimigos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. O livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado é o capítulo 26 do livro de Jó. Capítulo 26. 26. Capítulo 26 contém 14 versículos, que diz assim: Jó afirma a soberania de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Jó, porém, respondeu: Como sabeis ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Glórias ao nosso Senhor. Como sabeis aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento, com a ajuda de quem profere tais palavras? Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim: versículo 8, 9, 10 e 11, que diz assim: Em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos de face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra seu poder, todo propósito de bondade e obra de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês, lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Número 5, Tiago, capítulo 1. Número 15, Miqueias, capítulo 1. Número 16, Sofonias, capítulo 3. Número 12, Malaquias, capítulo 2. Número 19, 1 Samuel, capítulo 8. Número 20, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 17,
Terceira João, capítulo 1. Número 8, Josué, capítulo 18. Número 3, Obadias, capítulo 1. Número 4, 1 João, capítulo 5. Número 18, Mateus, capítulo 13. Número 10, 2 Reis, capítulo 19. Número 13, Judas, capítulo 1. Número 2, Atos, capítulo 8. Número 14, Ezequiel, capítulo 1. Número 7, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 1, 2 Samuel, capítulo 2. Número 6, Jó, capítulo 26. E número 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim, assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com Jesus, com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E vamos agora às nossas finalizações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua vida. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300, e a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. Da obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição
do vídeo e em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato com nossa produção e conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, da Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, gratidão ao meu Senhor e Salvador pela presença nesta live, gratidão ao Espírito Santo de verdade pela presença nesta live e gratidão a cada um de vocês pela presença nessa live, que todos possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor, fiquem todos na paz e aguardo vocês na próxima live.